Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar início no PET 4 do 7º ano, que é a primeira semana. Só lembrando que cada PET desse tem 4 semanas, já estamos acostumados aí, por ser já o 4º PET. Nesse PET, ele vai trazer a seguinte temática: indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Então, eu só modifiquei um pouco e coloquei um outro tema, que é o encontro dos indígenas brasileiros com os portugueses. Praticamente todas as questões que estão nesse PET 1 do quarto, nesse PET 4 da primeira semana, ele quer saber da sua opinião, né? A gente, então eu já coloquei algumas, ele é pequeno. Para a gente começar a entender esse conteúdo de história, a gente vai trabalhar em cima dessa temática resistência e dominação, não é? Que lembra quando eu falava para você, desde lá do PET 1, eu falava, olha, a história não está tão preocupada com a questão de data, né? O que ela está preocupada? Com as mudanças, olha lá, até coloquei algumas teorias, com as questões de mudanças e permanências. O que mudou, o que permaneceu aqui no continente americano com relação à cultura indígena, né? Ah, só tinha uma tribo indígena, é até complicado, tem muitos que não gostam de falar índio, né? Porque parece que é dominar só um. Então eles falam indígenas porque tinham vários povos indígenas, né? Várias aldeias diferentes, não era algo como estava acontecendo já na Europa, que já tinha uma cultura cristã europeia, não é? Que era todo mundo praticamente seguia o mesmo, como se fosse um rótulo, né? Todo mundo seguia o mesmo ideal de vida. Aqui não, aqui tinha diversas populações. Então, quando os portugueses chegaram no litoral e tiveram contato primeiramente com os tupis, né? Então teve essa questão do choque de realidade, né? Como aquelas pessoas viviam, como as pessoas aqui viviam. Então tinha essa questão de superioridade e inferioridade, né? Então os europeus, quando chegaram aqui, o que eles pensaram? Opa, a gente tem que dominar aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente está chegando aqui para dominar esse povo, para pegar o quê? As riquezas e levar para a Europa, né? Então o que mudou e o que permaneceu? E nessa relação, nesse encontro entre os dois povos, tanto os indígenas, né, os nativos como os portugueses, a gente também tem que trabalhar sobre a questão da circularidade cultural. O que é circularidade cultural? É a questão a troca cultural, não é? Porque a gente nunca pode pensar que cultura ela é sólida, não é? Quando você está lá na ciência, você não trabalha lá algumas questões sobre o estado líquido, estado sólido, o estado de evaporação, de ebulição, né? Essas coisas, evaporação, estado gasoso, né? Então, estado gasoso, colocando evaporação, então tá lá, gasoso, né? Que é de gás. Então ele vai trabalhar a história como algo líquido. Ah, como água? Não, é só um exemplo. Pensa o seguinte: quando a água é sólido, você pega, por exemplo, você põe uma pedra aqui, isso aqui é uma pedra, né? Com a água, você põe a pedra aqui. Ela vai mexer? Não, ela vai permanecer dessa forma, né? Quando você pega a água que está aqui dentro e derrama aqui, o que acontece? A tendência é que a água vai se movendo, não é? Então, o que vai acontecer com isso? Quando a gente fala, por que a cultura é líquida? Porque ela vai tendo encontro com outras pessoas, ela vai adquirindo costumes de outra pessoa. Agora, a questão do sólido é o quê? Não vai mexer não. As coisas vão ser dessa forma e acabou, né? Então, nessa relação de líquido e sólido, às vezes vai aparecer determinados costumes que ele vai evaporar, ele vai sumir, não é? Por isso que é bom a gente entender várias disciplinas. Então, essa é a relação cultural que a gente tem que entender na história. A história vai estudar o quê? A cultura dos povos, né? O que mudou, o que permaneceu na vida em sociedade, na vida do indivíduo, né? Então, nesse encontro entre brasileiros e portugueses, vai fazer o quê? Vai chegar
ao que a gente entende como a explicação de como os brasileiros são hoje. Por quê? Porque ele passou por diversas mudanças e permanência, não é? E como que a gente vai entender isso? Através da circularidade cultural, né? Tem a vida em círculo, né? Ela vai sempre movimentando, até chegar ao entendimento que a gente tem de como a gente vive hoje, né? Às vezes a gente tem algumas palavras que são de origem indígena, às vezes tem outras que é diferente, não é? Porque o que mudou? A gente saiu do idioma, né? Do idioma indígena, ou vários idiomas que estavam aqui no Brasil, e mudou para quê? Para o idioma português, né? Aí você percebe ainda que muita gente está fazendo curso de inglês, espanhol, então está adquirindo várias culturas, né? Então é um encontro entre vários tipos culturais. Então vai mudando e permanecendo. Algumas coisas permanecem, mas várias outras coisas modificam. Então a gente vai ver essa relação de resistência e dominação agora com os brasileiros e portugueses, né? Bom, a página começa lá na página 60, né? E ele traz realidades opostas em solo que hoje chamamos de Brasil. Então a gente viu, eu não vou fazer a leitura porque o texto é grande, você já deve ter feito a leitura, então já vamos para a atividade, que é lá na atividade número 1, né? Lá na página 61. E ele traz, de acordo com o texto, o choque de culturas. O que é o choque? Esse embate, é um encontro. Tão diferentes como eram dos portugueses e dos indígenas brasileiros, trouxe, além da surpresa, uma imposição de uma cultura sobre a outra. O que aconteceu? Os portugueses chegaram aqui e dominou. Ah, mas os índios aceitaram passivamente? Não, houve resistência. Porém, quem que sobressaiu, quem que dominou foi os portugueses, né? Principalmente os europeus aí, ó, os europeus portugueses. Na sua opinião, ainda existem na sociedade global sociedades que tentam impor suas características culturais sobre as demais? Você acha que isso existe? Existe, não existe? Por quê? Olha lá, coloquei sim. Podemos apontar como exemplo as mídias, doutrinas religiosas, ideologias diversas, né? Todas elas influenciam diretamente no comportamento dos indivíduos. Não modifica? Bom, tá lá, doutrinas religiosas. A nossa religião aqui, a religião que predomina aqui no Brasil é a religião cristã, né? E essa religião cristã veio de onde? Da Europa. Então ela veio cá e colocou essa religião aqui, né? Opa, agora vocês não podem ser aquela religião de quem? Dos indígenas, né? Os nativos, né? Nativos o que são? São aqueles povos que nasceram ali, né? Eles são o povo original daquela terra, né? E aqui, o que ocorre? Lá no cristão, lá é monoteísmo, né? Um só Deus. Já aqui nos indígenas, era questão de politeístas. O que são politeísmo ou politeísta? Aquilo que acredita em vários deuses, né? E aqueles deuses ali eram quem? Eram os aspectos da natureza, né? A cada item da natureza existia um Deus, né? Então eles acreditavam em vários deuses. Quando os europeus chegaram aqui, uma das primeiras coisas que eles fizeram, né, foram o quê? O processo de catequização. Opa, isso aqui está errado. Então o que os indígenas fizeram? Não, mas como assim? A gente não pode de uma hora para outra desacreditar dos nossos deuses, né? Imagina você que é cristão hoje, a pessoa chega e põe você, opa, você não pode acreditar mais em Jesus, você vai acreditar agora em o meu Deus. Você não acha isso estranheza? Você não vai resistir? Vai, não é? Porém, dependendo da situação, ele vai conseguir te dominar através da ação bruta, né? Pela violência, que às vezes ele vai fazer o quê? Opa, a partir de agora você não pode acreditar no politeísmo, você tem que acreditar no monoteísmo. Então, o que esses indígenas vão tentar fazer? Vai tentar resistir, alguns vão tentar resistir. De que forma? Através de luta, suicídio, né? Então vai ter vários aspectos que vai gerar grande violência, porque quando se trata em um processo de dominação, a tendência é o quê? Violência, né? Mortes e por aí vai.
Porém, ninguém vai aceitar passivamente, né? Alguns sim, outros não. Outra coisa que é capaz de modificar, a doutrina religiosa ela é capaz? Não é? Você deixou de crer em vários deuses para acreditar em um só, né? Então, através da doutrina, você vai ter vários ensinamentos bíblicos que vai conduzir sua vida. A gente tem que pensar que, por exemplo, a gente pode entender a Bíblia como um manual de instrução, né? De como você deve viver a vida. Não é isso que ela quer. Você fala, você tem que seguir a vida assim, assim, assim. Então, ela é um manual de instrução de como você deve viver, né? Em paz e harmonia, né? Se você seguir a Bíblia passo a passo, você vai ter uma vida bem tranquila, com paz, amor ao próximo e assim vai, não é? Essa é a tendência. Então, isso vai modificar o indivíduo. Outra coisa que é quase um manual, também é um manual de instrução, é as mídias, né? Quando você vê uma propaganda na televisão, você tem que comprar determinada coisa, você tem que viver dessa forma, não sei o que, não sei o que. Então a mídia também, ela faz esse papel de moldar a pessoa, né? Você vai ter que viver dessa forma, senão você está fora de moda. Se você estiver fora de moda, o povo vai te olhar com outro olhar, né? E outra ideologia. A gente pode pôr uma ideologia, por exemplo, partidária, política, não é? Não tem lá o povo, tem aqueles que são povo de esquerda e tem aquele povo que é o povo de direita, né? Se você é o esquerda, você come pão com salame, né? Se você é direita, você é do champanhe, não é? É os coxinhas, né? Coxinhas e pão com mortadela, né? Então tem essa diferença. Então você vai viver de acordo com essa ideologia ou você vai viver de acordo com essa ideologia? Você vai ter determinada religião e que tipo de programa de TV que você vai ver, né? Então você vai acabando que isso aqui tudo vai moldar, né? Por isso que eu coloquei lá. Todas elas influenciam diretamente no comportamento dos indivíduos. Como assim? Ela que vai influenciar, ela que vai ser como se fosse um manual de instrução de como você deve viver a sua vida, né? Bom, mais adiante, então vamos lá para a questão número 2, né? Ele traz outro, né? Ele traz outro texto, grande também, e traz a resistência indígena. De que forma? Aí ele vai te contar aí, através de luta, né? Todas diversas formas que eles tentaram, né? Sair dessa dominação, né? Através da dominação, eles estavam resistindo a essa dominação aí, Em 1986, o músico Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, compôs a canção Índios, lançada no álbum 2 da banda pela gravadora Sony Music. Analise alguns trechos da letra e responda. Outra situação é o quê? Que é essa questão de inferioridade e superioridade que a gente fala, né? E a questão da música também, ela é um fator que faz o quê? Ela molda as pessoas, né? Se você gosta de funk, por exemplo, você vai querer se vestir como aqueles cantores de funk. Se você gosta de rock, você vai querer vestir igual roqueiro. Se você é um cara que gosta de sertanejo, talvez você vai querer vestir como eles, né? Aquele sertanejo universitário, sertanejo raiz, que você já coloca um chapéu, né? Tá vendo que tudo isso influencia na sua vestimenta e no seu comportamento? Então é por isso que tem vários exemplos de quê? De mudança de comportamento, né? Ou manual de instrução, se você preferir, assim, tá? A mídia, doutrinas religiosas, ideologia, tipos de música que você escuta e assim vai. Então ele vai trazer uma música, né, que é os Índios, né? E na primeira pergunta ele fala: por que na primeira estrofe citada o eu lírico, o eu, a pessoa falando, parece tão chateado? Então vamos lá, olha a primeira estrofe. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, né? Então, na primeira estrofe, né? Por que ele parece chateado, né?
arrependido, né? Não um tom de arrependido. O que eu coloquei? Quando teve essa chegada aqui, né, dos índios, chegou aqui, não foi? Os portugueses saíram lá da Europa, né? Ao contrário. Saíram lá da Europa, chegaram aqui na América e fizeram o quê? Teve uma recepção entre os dois, né? Um via o outro e falou, não, povo estranho, né? O europeu todo superior achou, não, que essa cultura é muito primitiva, esse povo aí é selvagem, né? E o outro olhava assim também com desconfiança, porque, nossa, que povo estranho, né? Então tinha essa relação. Então o que eu coloquei? Ó? Porque ela está lamentando a quebra de confiança entre os nativos. O que é nativos? Povo de origem americana lá, não é? É o de origem do Brasil. E os colonizadores. Quem são os colonizadores? Aqueles que têm a tendência de quê? Dominar. Então, quando você tem uma casa, alguém chega na sua casa e quer mudar o seu comportamento, você acha aquela pessoa atrevida, né? Opa, a pessoa chega na minha casa e quer controlar. É a mesma coisa que os nativos vão pensar, né? Porém, você recebe bem a pessoa, e o que a pessoa te retribui? Ela te retribui com dominação, né? Com falta de educação, vamos pôr assim, né? Então, quando eles chegam aqui e faz essa falta de educação, né? Essa questão de dominação, eu vim aqui é para pegar essas riquezas e levar para a Europa. Você me recebeu bem na sua casa, mas infelizmente a vida é assim. Então, mais ou menos, eles pensavam dessa forma. Então, por isso que eu coloquei a quebra de confiança. Você, como anfitrião da casa, recebe esses colonizadores e, em troca disso, eles querem o quê? A dominação para tentar pegar suas riquezas e levar para a Europa. Ah, professor, mas então tem que odiar os europeus? Gente, a gente tem que entender os indivíduos daquela época como hoje, né? É diferente. Hoje o próprio brasileiro executa índios, né? Ele vai até fazer uma data aí que alguns adolescentes aí colocaram fogo nos índios, né? A gente viu nessas eleições aí muita gente falando mal dos próprios indígenas. Então não é só os europeus também, né? Então uma coisa é você estar lá atrás, de repente você pegar uma certa birra de outros povos que às vezes não foram eles. De lá para cá a história fala que muitas coisas vão mudar, mas claro que algumas coisas vão permanecer. Tem que estar bem atento com essas questões aí. Bom, voltando lá na questão, letra B. Então, a primeira, porque ele está lamentando a quebra de confiança. O que era? Você recebeu ele bem e em troca ele fez o quê? Ele fez uma falta de educação com você, né? Ele queria te dominar, ele queria te colonizar. O que é colonizar? Transformar o seu país numa colônia para ele arrecadar muita grana, né? Que bens materiais. Esse era o grande objetivo aí dos colonizadores portugueses daquela época. Letra B. O que você entendeu na frase? Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Aí tem duas explicações, tem várias explicações na verdade isso aí. Então o que eu coloquei? Você poderia colocar, já que é opinião sua, eu coloquei a seguinte: até que ponto o ser humano é capaz de chegar para produzir riquezas, né? Ele chegou aqui para dominar. E ao mesmo tempo também você pode entender ela como o tipo de comércio, né? O tipo de comércio, relação comercial que tiveram aí nesse encontro entre brasileiros e portugueses, o chamado escambo, né? O que são escambos? É aquela famosa troca de produtos, né? Sistema de troca, porque eles vão pegar esse sistema de troca, porque, por exemplo, você vai chegar com dinheiro aqui, eles não veem esse dinheiro como riqueza. Então, o que eles fazem? Você me dá um produto, eu te dou outro em troca, é aquela relação de troca de produtos, né? Então, quando ele fala assim, mas não deram espelhos, né? E eles deram o pau-brasil, né? Que é uma das coisas que deram bastante lucro para os portugueses. E vimos o mundo doente. Quando você olha no espelho, vimos o mundo doente. Porque também ele pode pensar o quê? Quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham uns anticorpos também e um tipo de doença que para eles não era tão grave. Não era tão grave.
mas para os indígenas que não tinham esse anticorpo, né, esse tipo de doença, vai fazer o quê? Vai gerar diversas mortes, né? Vai gerar quase que um genocídio aí, vai virar uma pandemia gigantesca e vai chegar à morte de vários e vários índios, né? Então tem essas duas questões aí. Então começa a opinião, e se você fez a questão, você que é meu aluno, ou outros alunos, chega no seu professor, mostra a sua resposta, que às vezes a sua resposta está correta. Porque a história trabalha com isso. Às vezes você responde de outra forma, então não tem uma só resposta certa, né? Tem várias outras hipóteses, né? Tem várias outras respostas, não é como a matemática, que é uma disciplina exata, né? Tem que sair somente aquele resultado. Na história não, na história ela permite que você faça várias respostas aí para cada questão. Letra C, principalmente essas de opinião, né? Olha a outra. Na sua opinião, o que o autor quis dizer na última estrofe citada? Então, vamos lá na última estrofe. Qual que é a última estrofe lá? Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus, ao mesmo tempo, é três. Esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Bom, então isso aí é o que eu coloquei. São as contradições no processo de catequização. Por que eu coloquei isso? Quando esses portugueses chegaram aqui, eles quiseram fazer o processo de catequização. O que é esse processo de catequização? Transformar, né, o indígena em católicos, em cristãos, né? Então, o que ele vai fazer? Opa! Esse politeísmo não pode existir, não. Porém, o que os índios vão falar? Não, a gente aceita o seu Deus, mas a gente não pode deixar o nosso. Por que os indígenas aceitavam isso? Porque eles tinham diversos deuses, então se acrescentar mais um, mais outro, para eles assim, né, era quase que normal, né, porque eram os aspectos da natureza. Principalmente por conta das histórias que eles escutaram, né, sobre Jesus Cristo. É um cara que era um cara bom, ele repartia o pão entre todos em iguais, né? Ele queria uma sociedade igualitária, né? É algo que os indígenas tinham, né? Então, por exemplo, os indígenas, quando eles tinham as plantações lá, o que eles faziam? Eles se dividiam em partes iguais. Jesus Cristo fez assim, não fez? Outra coisa, lá não tinha uma relação tão assim estamental como acontecia lá na Europa, né? Existia o clero, existia o nobre, existia o camponês. Aquela parte de baixo tinha que se submeter às duas outras, né? Porque o primeiro, o clero, e os nobres, eles tinham que ter um privilégio a mais, né? Porque eles eram abençoados, né? De acordo com o clero, eles são pessoas abençoadas. Os outros estavam como se fosse pagando uma penitência na terra, né? Depois que eles fossem para outra vida, ele ia ter uma vida bacana, né? Então, isso nos indígenas, eles não viviam dessa forma, eles viviam de que forma? Todo mundo praticamente igual a todo mundo. Isso para os europeus é bom? Opa, se a gente começar a viver essa sociedade, vai romper toda a estrutura que a gente tem de adquirir de privilégio. E as pessoas que chegaram aqui, que pagaram esse empreendimento, eles estavam visando o quê? Bens materiais. Então, para eles, isso não era interessante. E quando ele fala um só Deus ao mesmo tempo é três, é aquela questão da trindade. O que é trindade? Não existe lá o Pai, quando você vai fazer a oração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles pensavam, olha, se você acredita só num Deus, por que tem hora que ele é ao mesmo tempo três, né? Criador, o Salvador e o Santificador, né? Ele é praticamente o mesmo, né? Então, na hora que você lê a Trindade, quem tem esse estudo bíblico aí, vai entender o que eu estou falando. Então, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, é os três deuses que ele fala. Então, ele não entende. E outra situação é o quê? Olha, se você é tão amor ao próximo, por que você executou, né, o Salvador, o Filho de Deus, né? Então, tem toda essa contradição, porque isso vai trazer ele vai ver isso como maldade, né? Que, ó, sua maldade, então, deixar o Deus tão triste, porque
Deus não vai achar ruim ele ter matado Jesus Cristo. Então esse é o pensamento do indígena. Então acho que, então assim a gente fecha aí a questão do PET da primeira semana, o PET 4 da primeira semana. Então terminando o vídeo aí, dá uma curtida no vídeo aí, visualiza, né? Se quiser compartilhar com os outros amigos, pode compartilhar de outras escolas, porque é o mesmo exercício para vocês do 7º ano, é para outras escolas em Minas Gerais. Beleza? Então a gente encerra aqui e semana que vem a gente vai para a semana 2 de história, né? Do 7º ano. Valeu, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.